A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar com o cantor, compositor e produtor musical Saulo Duarte, nascido em Belém do Pará, criado em Fortaleza e hoje radicado em São Paulo. Ele está lançando um novo EP, Lumina, com participações das cantoras Lued Luna e Thalma de Freitas e parcerias com Daniel Medina, Bruno Rafael e Pedro Breculé. Um papo sobre sua carreira, influências musicais e novos projetos. Tudo online, em casa, da quarentena. Começando mais um programa na quarentena. Hoje a gente tem o prazer de receber Saulo Duarte. Oba! Saulo Duarte já é sócio aqui da Rádio Brasil Atual, já veio aqui acompanhar outros, já veio mostrar trabalho dele, já fez tudo aqui, tocou violão, fez ao vivo, e agora ele está lançando mais um trabalho em plena pandemia, que é legal a produção nesse momento. O ano passado o pessoal ficou meio na dúvida, será que vamos lançar e tal? E agora está lançando Lumina, agora em 2021, esse EP, né? Tem várias músicas. Quantas músicas tem o EP, Saulo? Bem-vindo, antes de mais nada. Obrigado, Colibri. Antes de mais nada, também é um prazer estar falando com você, meu irmão. Adoro conversar contigo. E realmente eu já sou sócio, né, do programa, porque sempre que você chama, eu venho. É um prazer. E aí, são quantas? 6 faixas. 6 faixas. Vamos tocar todas são 6 hoje. faixas. Nós Maravilha. vamos ouvir o EP todo. Você vai comentar esse EP todo. Isso é legal. Ter vontade de tocar tudo, né? E mostrar todas Muito as bom. músicas. Ô, Saulo, antes da gente começar a contar tudo isso, né? Você está na Bahia hoje, porque cada dia você está num lugar. Eu fico meio assim. Porque para você nasceu em Belém do Pará, você se criou em Fortaleza, morou em São Paulo e agora você está no mundo. Como é que está a sua vida, antes de mais nada? Eu moro em São Paulo, né? Já moro em São Paulo há 13 anos e enfim, minha casa está em São Paulo, mas agora, nesse exato momento, eu estou em Igatu, no interior da Bahia, na Chapada da Diamantina, aqui na Bahia. Vim me dar uns diazinhos de repouso aí depois do lançamento do disco. Você está energizando aqui para depois fazer o lançamento. E exatamente. É frustrante agora no lançamento fazer assim, porque sempre vocês, artistas, preparam o trabalho, né? Desde sempre, lá desde o Saulo e a Unidade, que vocês tinham o trabalho, aí lança, tem o show. Então não tem mais essa sequência. É frustrante? Ou como é que é isso aí? É triste? Assim, a gente sente falta mesmo de show, né? Show é uma parcela significativa tanto do orçamento quanto da manutenção da energia, né, Colibri? Eu acho que, assim, tem um lugar de uma troca aí interpessoal, do calor humano e do palco, que é fundamental e imprescindível para gente que trabalha com música, né? Mas aí a gente está dando os pulos, né? Assim, por exemplo, não está rolando show agora, mas eu vou fazer uma live de lançamento com a banda e tal. Então, a gente Você vai fazer no teatro mesmo, no lugar assim, ou no estúdio? Como é que você está bolando? A gente ainda tá entendendo onde é que vai ser essa locação, mas muito provavelmente no estúdio ou levar uma unidade móvel para algum lugar mais aberto para fazer com banda, para fazer legal. Tentar aproximar o máximo possível da experiência do palco mesmo, do show, né? Tentar. Só que na hora que você terminar, quebrar tudo, aí você olha, ninguém aplaude. Você me chama lá, eu faço assim. Boa, Colibri! Tem um amigo nosso que estava pensando em botar aquela claque gravada. Eu falei, não, aí fica muito feio, pô, né? Porque o pessoal põe em jogo de futebol agora. A galera que coloca, né? O pessoal aplaudindo no fim do show do Saulo, batendo palma. Aí, Saulo! Então, os caras gravam. Sei lá, né? Eu estou inventando isso até para dar. Você vê que loucura, né? Para dar a sensação que tem um público. Esse negócio do jogo de futebol nada mais é você põe a torcida para você ter a sensação de torcida, né? De torcida, não é? Agora você vê como é diferente, né? Quando agora teve a Eurocopa, público lá presente, é outra conversa, né? O calor ali daquele momento é outra coisa. Certeza. Mas, enfim, a gente vai voltar. Eu queria que você fizesse um balanço, Saulo, você participou aqui já do Colibri na Quarentena, mas um balanço do que você tem visto aí, né, entre os artistas, que eu gosto sempre de conversar com você sobre isso também,
o que tem sido feito, né? Porque o impacto a gente sabe como é que foi, desde março, você já relatou aqui comigo também essa preocupação. E o que foi feito? O que mudou? Né? Teve a loucura das lives, né, Saulo? Teve aquele, todo mundo vai fazer live, atenção, hoje é dia de live. Aí punha todo o mesmo horário, aí eu aqui na rádio reclamando. Falei, pessoal, tudo no mesmo horário é sacanagem. Eu quero ver o Saulo, quero ver todo mundo, mas não dá para organizar, mas todo mundo põe o mesmo horário. Então teve essa loucura das lives, né? Depois teve a discussão se lança ou não lança. Uns lançaram, outros ficaram na espera para lançar esse ano. Então aconteceu muita coisa. E o lado também dos profissionais de música, que você acompanha, seus amigos, né? Os guitarristas, a turma toda que envolve. Você se envolveu num projeto lá do Itamar Assunção, tão lindo, né? Aquele show que tinha de gente ao redor, né, Saulo? Você que fazia verdade. Você tocando guitarra lá, mas você via aquela, né? Vários atores, todo mundo envolvendo, é contra-reggae, é luz, é som e tal. Um montão de gente, eu não me lembro nem do Itaú. Eu acho que tinha umas 40, 50 pessoas naquele projeto. Exato. Não era por dia? Exatamente. E essa turma ficou como? Faz um balanço aí, que você tem tantos contatos, tantos músicos e amigos, e você também produz muita gente. Eu queria saber como é que você analisa isso aí. Faça para mim. Colibri, eu acho que realmente tem assim, você narrou cronologicamente muito bem, assim, realmente o que aconteceu. Num primeiro momento a gente ficou muito paralisado, né? Eu, pelo menos, assim, eu tinha a impressão de que voltaria logo, né? Acho que todo mundo, pelo menos assim, eu pensava, não, isso deve durar uns 3 meses, uns 2 meses. E aí depois a coisa foi acontecendo e agravando a situação, né, da pandemia. E aí, assim, como você narrou mesmo, teve essa cronologia das lives, todo mundo achou essa forma como realmente a mais segura e era uma novidade, então todo mundo quis fazer, realmente teve esse boom, e aí choque de horários, e todo mundo fazendo todo dia. E aí, assim, como tudo nesse fluxo de informação tão rápido, as pessoas consomem e agora já querem uma outra coisa, né? Já querem um próximo passo. E aí, assim, todo mundo teve que se reinventar mesmo, né? Eu mesmo vivi isso que você falou. Por exemplo, eu ia lançar esse Lumina em 2020, e aí, como a pandemia se agravou e como ficou tudo muito incerto, eu adiei para 2021. Aí, eu acho que, na verdade, assim, todo mundo agora, nesse exato momento, 2021, depois de ter passado um ano, mais de um ano, né? Tá todo mundo assim tentando entender como é que é o retorno, né? Como é que vai ser essa retomada da cultura, assim. E aí todo mundo tentando. Por exemplo, eu toco com a Anelisa Assunção, toco com o Curumim, então já fiz algumas lives, assim, por exemplo, uma casa de show em São Paulo, Mundo Pensante, já fez o festival Mundo Pensante, aí a gente vai lá e grava a live. Aí agora na Audio Clube também fizemos uma live que é tipo parte da programação da áudio. Já ouvi dizer que a galera está ensaiando para novembro com 20% da capacidade dos locais. Tudo engateando, está tudo muito incerto ainda, né? Mas realmente, assim, eu acho que quem mais sofreu, cara, porque, por exemplo, eu sou um compositor. Quer queira, quer não, hoje, com 5 discos lançados, eu recebo direito autoral, eu recebo do ECAD, eu tenho uma remuneração que é fixa, que me ajuda, né? Mas esses profissionais, por exemplo, hold, técnico de som, técnico de luz, né? Luthier mesmo, enfim, toda essa cadeia que trabalha com música secundariamente sofreu bastante, né? E aí eu acho que, assim, a lei Aldir Blanc, por exemplo, foi um grande farol, foi uma coisa que ajudou bastante todo mundo, né? Sem dúvida. E algumas ações também, assim, eu acompanhei algumas ações, por exemplo, ano passado eu estava em Fortaleza, e aí a cooperativa de músicos de lá se uniu para entregar, para fazer cestas básicas, para entregar para, enfim, guitarristas, baixistas, holds, técnicos. Eu tentei me envolver o máximo que eu pude, mas ao mesmo tempo é isso, né, cara? Tudo muito eu tentando lidar com as minhas próprias demandas, né, assim, psicológicas e isso, planejando esse lançamento do Lumina. Então eu sinto que agora, cara, a gente está realmente caminhando para um lugar, graças a Deus, assim, de retomada mesmo, né? Por exemplo, você me relatou agora há pouco de que já tomou a vacina, várias pessoas estão tomando, né? Você já na segunda dose. Então, eu acredito realmente que daqui para o final do ano e mais concretamente no próximo ano, a gente já vai ter assim, eventos presenciais e tal. E uma coisa boa que eu sinto, Colibri, assim, pode ser uma previsão, é uma previsão, mas uma coisa boa que eu sinto é que todo mundo vai estar muito sedento, cara,
por show. Isso não tenho dúvida. Eu mesmo, sabe, já tô. assim, Eu queria estar vendo, pô. Você sabe que eu frequentava né, esse show que eu falei do Itamar que você estava tocando, eu fui ver duas vezes, pelo menos. Eu a gente gostava se de ver. encontrou por Eu lá. gosto de ver mesmo, ao vivo, né? Que Sim, é uma emoção. Agora, o problema da live também pintou que os caras achavam que ia ser remunerado. Ia ser bem remunerado, vamos falar português, sim, claro. E aí, quando você tem um ingresso, as pessoas estão acostumadas na internet a ver tudo de graça, né, Saulo? Aí exato. você tem como, vem no QR Code aqui, no canto do seu vídeo, contribua no Pix, mande aqui um dinheiro, só que o cara pode até fazer aquele, né, um ingresso que você paga se você quiser e tal, mas naturalmente não vai ter uma remuneração igual o show ao vivo. Até porque você está oferecendo uma coisa que está na internet. E as pessoas não têm o hábito de pagar, né? O que estão acostumados a ver de graça. Então, é complicado. Então, muita gente entrou eu acho que, não sei, que você podia me dar esse relato. Os caras achando que na live ia receber uma grana que recebe no show. Não dá, né? É complicado. Mas você sabe que assim, um contraponto a isso assim, me surpreendeu bastante. Eu concordo muito com o que você está falando, mas ao mesmo tempo assim, eu fui surpreendido com algumas lives, porque eu acho que também, Colibri, é uma questão cultural. Claro, a gente também tem que plantar uma semente na cabeça da galera, né? Eu acho que tem que ser bastante didático, tem que ser uma divulgação a médio prazo, orgânica, que vá conscientizando a galera de que... Porque, por exemplo, eu fiz uma live com a Anelis. A Annelise é uma pessoa que eu gosto muito de estar perto, para além da musicalidade dela, mas assim, é uma pessoa assim, de muitas ideias legais, de muitas iniciativas interessantes. E em uma das lives que a gente fez, ela falou que, olha, parte desse dinheiro vai ser destinado para uma instituição aqui que a gente vai ajudar. E aí, assim, a gente começou a conscientizar a galera de dizer, poxa, isso aqui é tipo como se fosse o ingresso do show, você está pagando antecipado, isso aqui vai ajudar na remuneração da minha equipe, enfim, contar um storytelling, né? Fazer um contexto ali para que as pessoas... E aí você sabe, cara, que a gente conseguiu uma grana muito legal, tanto para essa instituição, que era o Sopão das Manas, Sopão das Minas, né? Enfim... quanto para pagar a equipe, quanto para pagar os músicos. Claro, é isso, é uma live. Eu acho que a diferença maior é muito mais assim, quando a gente estava podendo fazer show, a gente fazia show quinta, sexta, sábado e domingo, isso. Aí parava... Live não dá para... Entendi. Live realmente fica um pouco maçante, né? Over, total, perfeito. Porque não dá para fazer. E no ano passado teve essa história que você mesmo falou, teve uma loucura de lives aí, todo mundo fazendo. E a pessoa precisa entender. Até eu acho, queria a sua opinião também, se o ano que vem, mesmo na volta, que a gente está sedento, eu especialmente, você, né? Eu vou querer ver o show, né, também. Claro. Mas vai ser uma coisa híbrida, estão dizendo, né? Tem umas pessoas que estão colocando assim, porque chegou essa história de fazer tudo pela internet, fazer tudo pelas redes sociais e tal, como uma alternativa única, né? E depois que voltar o presencial, estão dizendo que isso ainda vai continuar. Então vai ter uma coisa híbrida. Você vai ter um pouquinho de show ao vivo presencial e vai continuar algumas lives também, né? Porque se possibilitou live, você sabe que você pode fazer o show aqui do Saulo Lumina transmitindo para o Brasil todo, para o mundo todo, né? Exatamente. Pode divulgar lá em Portugal, que você tem um mercado lá, divulgar na França, na Europa. Saulo está chegando, acompanha a live, papapá e tal. Então, esse tipo de projeto deve ser híbrido, né? É o que estão dizendo. Você acha também que vai ser híbrido? Porque chegou isso aqui, não sei. Eu acho, cara, e eu acho assim que as casas de show hoje em dia, por exemplo, como eu te falei, né, o Mundo Pensante, Áudio Clube, enfim, ao redor do Brasil, acabaram tendo que se equipar de câmera e de uma estrutura para fazer lives. E eu acho que positivamente isso veio para ficar nesse sentido que você está falando. Porque, por exemplo, eu sou de Belém do Pará, eu tenho um público em Fortaleza, eu lancei meus discos na Europa, eu tenho públicos para além de São Paulo. Só que por causa de, enfim, né, vários contextos, às vezes banda grande, enfim, a circulação não é uma coisa assim tão simples, né? Então, assim, você fazer um show em São Paulo e que ele possa ser transmitido é muito interessante, né? Que a casa de show tem ali aquela estrutura. Então, eu vejo com muitos bons olhos, cara. Eu vejo com bons olhos isso. Tô achando que vai ser isso. Por exemplo,
Lumina do Saulo vai ser transmitido no teatro aqui em São Paulo, presencial, com não total, né, com o público total, e transmitido pela internet nesse mesmo momento. Sim. Então você vai poder fazer. Eu acho que vai pintar mesmo. É híbrido mesmo. Porque o home office no trabalhador de geral parece que vai ser implantado de qualquer forma, porque eles viram, né, que tem. Não é que todo mundo vai virar home office e vai ficar para sempre, né? Tem o presencial, mas muitas empresas que percebem que é possível o sujeito trabalhar em casa e render para eles, né? E render, exatamente. Então, fora que tem um lado de você não precisar, né? Eu, por exemplo, saio aqui da Zona Sul, eu tenho que ir lá na Paulista, no estúdio, né? Então, eu tenho que fazer, mesmo que seja um trajeto não muito longo, é uma caminhada, e se eu pego o trânsito como eu pegava antigamente, é brincadeira, você demora uma hora, logística. 1 hora e meia, né? Total, cara. Então é complicado. Então, e para as pessoas também, quanto tempo você não fica no. Eu estou falando trabalhador em geral, né? Também. Fica no trânsito ou fica no ir e vir aí para ir trabalhar e pode trabalhar em casa, se puder, né? Exato, não é todo mundo que pode, mas eu acho que também o home office é uma coisa que veio e vai ficar mesmo, né? E aí, é verdade. Na área das artes, esse projeto híbrido, eu acho que também. Eu tenho quase certeza, porque a gente está conversando com vocês, vários artistas, eles também acham a mesma coisa. Então, acho que é o caminho mesmo, né? Total, mas, total. Saulo, vamos falar mais agora do disco Lumina. Vamos. Você que o ano passado... Mas foi tudo gravado antes da pandemia ou foi gravado durante o ano passado? Como é que foi o processo antes de ser... Como eu estava te falando no começo, cara, é o seguinte, esse projeto era uma ideia e uma vontade minha para ser lançado em 2020. Antes da pandemia, no final de 2019, no começo de 2020, eu já estava me planejando para gravar um disco. Assim, o meu último era de 2018, então eu já estava me programando para 2020 começar a gravar. Avante Delírio era o de 2018. O Avante Delírio, exatamente. Avante Delírio, isso aí. E aí a minha vontade era de gravar em 2020, mas aí veio a pandemia e, enfim, as nossas vidas todas foram, né, interrompidas e a coisa ficou muito incerta. E aí eu resolvi, por bem, assim, até meu mesmo, adiar esse projeto, o que foi a melhor coisa que eu pude fazer, Colibri, porque me deu tempo de maturar mais esse conceito, me deu tempo de planejar melhor esse projeto. Eu assino a produção musical, né, e a direção artística, produção musical e direção artística. Então eu sinto assim que talvez tivesse sido precipitado se eu tivesse lançado em 2020. Eu senti que o ano de 2020 todo, para mim, foi fundamental para eu me preparar, para eu me organizar, para eu aprofundar esse conceito, para eu aprofundar o tipo de produção musical que eu queria fazer, e até a produção executiva mesmo, organizar um cronograma, vai no estúdio, grava de dia e tal, porque assim, agora na pandemia, tudo é uma questão assim, tem que fazer teste, tem que, né, enfim, fazer com que a coisa aconteça de uma forma bem organizada, assim, para a gente não dar brecha para nada. Então, assim, respondendo a tua pergunta, ele foi gravado todo em 2021, cara. Curiosamente, eu cheguei, porque eu estava em Fortaleza em 2020, eu voltei para São Paulo no dia 8 de fevereiro e no dia 8 de julho o disco saiu. Então, foram exatos 5 meses de feitura, planejamento, divulgação e lançamento. Mas as músicas já estavam prontas todas. As músicas, sim. O repertório já estava fechado, praticamente, ou não? Já estava fechado, assim, eu lapidei uma coisa ou outra no processo de estúdio, mas assim, duas canções são de antes da pandemia e as outras 4 são de durante a pandemia, ou seja, 2020 foi fundamental também para terminar as composições, para continuar, porque assim, todas elas já estavam começadas, todas eu já tinha pelo menos ou uma melodia, ou uma harmonia, ou um pedaço da letra, mas assim, lapidar e finalizar foi tudo ao longo de 2020. Então, quando eu cheguei em 2021, eu estava com o cronograma pronto, com o conceito mais consolidado para mim, com a direção da produção musical que eu queria e com as canções terminadas. Então, 2021 foi mais para executar o plano mesmo, né? Marcar no estúdio, fazer o teste dos músicos. Eu gravei nesse aspecto. Então, nesse aspecto até que foi melhor, que você pôde maturar melhor o trabalho e lançar com mais segurança, com as coisas que você tinha, Perfeito, agora cara. curti mais, agora amadureceu a música, já está para lançar e tal. É legal isso aí. Porque às vezes se você estivesse na roda que você estava, a Roda Viva tocando para caramba no Brasil todo, talvez você não pudesse fazer isso, né? Exatamente, cara. Exatamente. A gente tem que ver um lado positivo.
É. Se é que é possível em qualquer coisa, né? Qualquer verdade, coisa. Inclusive, né, É. nesse momento de pandemia, né? Que tem que ver o lado das pessoas É. poderem refletir mais, ressignificar, como você falou, reinventar. Então, é Isso. isso. Tem muita gente que está saindo também dos seus redutos, assim, tipo, moro na capital, vou voltar para o interior, né? Esse êxodo urbano é muito curioso, que é uma coisa que surgiu também nesse período, né? O êxodo É urbano, verdade. até por questões financeiras, às vezes o cara sabendo que em São Paulo é caro, o sujeito pode ir É. para o interior pagar mais barato, como ele vai estar isolado mesmo, então não Exato, precisa estar cara. na capital, né? Porque, né? Perfeito, É perfeito, uma com forma certeza. também de amadurecer. Vamos ouvir duas já, que agora eu estou nervoso. Vou tocar Bora. duas de uma vez. Dose dupla. Por causa da vacina, agora é tudo dose dupla. Então Muito vamos bom. começar com o Abre Caminho, que você vai contar para nós, quem que participa, e o Lumina, né? Isso, a canção Lumina que dá que dá o nome nome ao ao álbum. EP, que é um vídeo muito legal, animação, participação da Lued Luna também, né? Então fala primeiro do Abre Exatamente. Caminho, depois do Lumina, que a gente vai ouvir os dois na sequência. Fala aí. Maravilha, cara. Abre Caminho, essas duas faixas, elas representam muito o disco. Na verdade, assim, se eu tivesse que lançar um compacto e que representasse bem o disco, seria lado A e lado B essas duas. Porque elas são... E por isso que eu quis que elas fossem as duas primeiras mesmo, porque elas imprimem bem o conceito que eu quis, né, trazer, assim. E aí, musicalmente falando, Abre Caminho é uma canção que é meio uma mistura de um carimbó com um kuduro, né? Um carimbó de Belém do Pará, o kuduro da Angola, né? Então, assim, tem essa mistura. E aí eu trouxe o Alex T, que inclusive recentemente esteve aqui com você, né? Boa, gente fina. Que Falamos gente diretamente fina. de New Jersey. E ele é russo Exatamente. que é americano. A história dele já é Ele é bem legal, né? russo-americano. É muito louco. E é um Russo-americano, cara você pensa assim. que é filme de espião, né? O cara é russo-americano, é filme de É espião, não é possível. verdade. Muito bom. E ele é a gente colabora no trabalho um do outro de longa data já, né? A gente É. compôs junto e tal. E ele é um cara muito assim interessante nesse quesito de harmonia vocal. É um cara que pensa a harmonia vocal de um jeito muito sobreposição de vozes, né? E aí essa canção, como ela tem um pé na África e um pé no carimbó, eu queria realmente que tivesse um trabalho vocal interessante e tal. E aí ele veio para somar. Tem a participação do Túlio Bias também, que é um grande amigo, percussionista da Unidade, meu amigo de longa data. A participação do Túlio, especificamente, era uma vontade de retorno às minhas raízes. Assim. A voz do Túlio, que tem um sotaque muito, muito característico, tem um timbre assim muito, muito característico também. Eu queria realmente tê-lo para me reaproximar. Como 2020 foi um ano em que eu voltei para Fortaleza, fui visitar minha mãe, foi um retorno às origens. Então eu fiquei com vontade de, no disco também, imprimir um pouco dessa energia mesmo, assim, de roots, né, raiz e tal. E aí o Túlio faz muito bem esse papel para mim, assim, a voz dele, o timbre. E aí o resultado é isso, adorei. Tem o Zé Nigro no baixo, tem o Daniel Conceição na bateria. É uma faixa assim que eu me orgulho e quis que ela fosse a primeira faixa, exatamente esse nome, Abre Caminho, né? Abra Cadabra, Abre o Caminho. Ela iniciar os trabalhos assim do disco. É uma canção solar, é uma canção propositiva, positiva. O refrão dela fala: meu caminhão, meu caminhar. Eu faço essa brincadeira de caminhão como sendo o caminho grande, o caminhão, o caminhãozão, o grande caminho da vida. O caminhão se faz pelo caminhar, que é o passo a passo do dia a dia, né? Então, a estrada da vida, que é a longa estrada, a gente faz no caminhar do dia a dia. Essa é a brincadeira da letra. É uma parceria minha com o Daniel Medina, que é um compositor de Fortaleza do Ceará também, super interessante. E a Ilumina é uma faixa, uma parceria também minha e do Pedro Breculê, que é um compositor também de Fortaleza do Ceará, um grande amigo. E é uma canção que essa sim representa muito, tanto que ela é a faixa título do EP, né? Ela é a faixa que dá nome. Antes ela nem tinha esse nome, mas depois que a gente terminou a composição, eu quis chamá-la de Ilumina, porque realmente se tivesse uma canção que representa bem toda essa história que eu quis contar, seria ela, assim. Porque ela fala de ancestralidade, ela fala de uma positividade, mas não uma positividade alheia, mas assim um empoderamento da positividade, né? Um lugar onde se você olha para as coisas positivas da vida, como você mesmo estava falando, a gente realmente tem que tirar alguma coisa positiva de tudo, né? Pô, senão a gente surta, né, cara? Assim, a gente está vivendo um momento
super difícil. Se a gente ficar focando nisso, realmente é paralisador, né? O medo é paralisador. Sim. Então, assim, você trazer essa proposição, essa propositividade, essa proatividade, era o que eu queria também. O disco se chama, o EP se chama Lumina não à toa, porque é isso, é a ideia de luz mesmo, é a ideia de trazer luz para as pessoas, na micropolítica mesmo, né? De você trazer uma mensagem de que, consciência de quem fomos para saber quem sou. Essa letra fala isso, assim, sabe? Então é isso, a gente ter a consciência da nossa ancestralidade para a gente ter orgulho, para a gente se apropriar e dizer, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu quero ir e o meu caminho se faz com orgulho da minha existência, né? E aí, diante de tudo isso, se tornou quase que inevitável não chamar Lued, que é uma cantora que também fala muito bem da sua ancestralidade, um timbre de voz lindo, tem um pé no afrofuturismo, que é um movimento que eu pesquiso muito e que eu acho que essa canção também dialoga com isso. Então, é uma colega, uma amiga que eu conheço, acompanhei o começo da carreira dela, quando ela veio para São Paulo. A gente fazia parte do mesmo selo, né? Ela começou pela YB, então lembro dela lá nos bastidores dos estúdios e, enfim, ficamos assim, a fim de colaborar um com o outro há muito tempo. E aí, quando eu terminei essa canção, eu falei, poxa, eu acho que tem tudo a ver com ela cantar essa faixa. E aí é isso, essa faixa também tem participação dos metais do Bexiga 70. Eu chamei o Cuca Ferreira para gravar fazer o arranjo e os meninos, né? O Daniel Gralha, o Doug Boni e o Cuca Ferreira para gravarem trompete, trombone e sax. E aí tem o Pepe Cisneros também, que é um pianista cubano que eu amo. Você está montando uma seleção brasileira aí para fazer essa música. Não, maravilhoso. E a Lued, você falou da Lued, me permita que ela crescendo cada vez mais, cantando cada vez mais bonito, né? E quando ela veio a primeira vez na rádio, eu fiquei impressionado, né? E depois eu falei assim, mas para onde vai, né? E ela está indo, ela está muito bem. Ela tá. E a turma do Bexiga é um som incrível, né? E incrível, o Pepe Cisneiro eu vi tocar ao vivo no piano lá, aquele som que ele faz cubano, que ele é de Cuba. E ele me falou, sabe que o meu instrumento qual que era? Eu falei, não, percussão. Eu falei, não acredito. Percussão, é verdade, cara. Isso é uma percussão que toca piano pra caramba, não é possível. Ele explicou que em Cuba tem isso, né? Os músicos todos... Todo mundo começa na percussão, né? Tem que tocar um piano, né? Um instrumento de harmonia e tal. Então, ele começou no piano também, percussão e piano. Então é um timaço, hein? Parabéns. Ele é incrível, que legal. Não, é legal você poder montar, né? Aquela coisa de você... Sim. Você faz a música, mas eu queria esse. Aí você sabe quem chamar, né? Arregimentar esses caras tão bons para dar o som que você quer. Isso é um privilégio, ao mesmo tempo é uma maravilha poder valorizar o seu trabalho por aí, né? Bacana. Exato, então vamos deixar de falar um pouquinho, vamos ouvir e ver Abre Caminho, né? O primeiro Abre Caminho, depois Lumina. Roda! O meu caminho segue em desalinho, pro meu destino vou me encaminhar. O meu caminho segue em desalinho, pro meu destino vou me encaminhar. Meu caminhar, meu caminhar, meu caminhar, meu caminhar. No meu caminho nunca estou sozinho, muitos caminhos vão me acompanhar. No meu caminho nunca estou sozinho, muitos caminhos vão me acompanhar. Meu caminhar, meu caminhar, meu caminhar, meu caminhar. Oi, 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 oi.
nesse caminho que não tem tamanho. Caminhõezinhos vão se encarregar. Por onde passo nada me é estranho. Abrem caminhos pra gente passar. O meu caminho segue em desalinho. Pro meu destino vou me encaminhar. No meu caminho nunca estou sozinho. Muitos caminhos vão me acompanhar. Meu caminhão, meu caminhar, meu caminhão, meu caminhar, meu caminhão, meu caminhar, meu caminhão, meu caminhar. Quando a pele reconhece aquela sensação, quer dizer saudade. Quando o bumbo do tambor trepida o coração, ancestralidade. Quando a trança no cabelo inspira uma nação, africanidade. Quando a lei da natureza eleva a vibração, reino da verdade. Vejo de repente uma nova aurora de dentro da gente pra resplandecer. E agora não dá mais, não dá mais, não dá mais, vai ter que acontecer. E agora não dá mais, não dá mais, não dá mais, vai ter que acontecer. E agora não dá mais, não dá mais, não dá mais, vai ter que acontecer. E agora não dá mais, não dá mais, não dá mais, vai ter que acontecer.
De volta com Saulo Duarte, meus amigos. Saulo Duarte não é pouca coisa. Ele é cantor, ele é compositor, ele é produtor, ele é multi-instrumentista. De vez em quando ele toca uma guitarra, assim, mas ele tem violões e tudo mais. E todo mundo já sabe que ele nasceu em Belém do Pará, morou em Fortaleza, cresceu lá, depois veio para São Paulo. Agora ele está um pouco paulistano, mas hoje ele está na Bahia. É como um bom paulistano gosta de passear na Bahia. Tem essa história, né? Paulistano adora passear na Bahia, né? Mas enfim. E aí você já, de tanto tempo de São Paulo, você já se adaptou com essa coisa, com essa terra aqui, né? E você já está numa boa, você já se sente à vontade ou ainda é difícil? Você falou que você voltou às raízes, eu imagino por quê, né? Porque esse momento de isolamento nos faz essa reflexão de poder voltar a visitar a família como você fez muito bem, né? Mas você já se sente à vontade aqui? O que você se coloca aqui em São Paulo? Por quê? Eu me sinto aqui muito bem, cara. Assim, São Paulo foi uma cidade muito generosa comigo, com o meu trabalho, assim, né? Claro que uma cidade muito impessoal, com suas dificuldades, né? Essa coisa do fluxo mesmo, né? De informação, de gente, de demandas, né? É uma cidade custo de vida e, enfim, o clima tem suas questões desafiadoras, né? Quer queira, quer não, cara, uma das maiores capitais do planeta, né? Então, os prós e os contras de tudo isso, né? Mas, especificamente comigo, foi uma cidade que foi muito generosa com o meu trabalho mesmo. Todos os meus discos foram lançados em São Paulo. Em São Paulo eu montei minha banda. Em São Paulo foi a cidade que me permitiu ir para o resto do mundo, né? Então, fiz turnê nos Estados Unidos, fiz turnê na Europa, fiz turnê na América Latina, e tudo a partir de São Paulo, né? Tudo a partir desse lugar consolidado, que é uma cidade que te nivela por cima, é uma das maiores capitais do mundo, então, realmente, o nível de exigência profissional e de vida mesmo é algo que te faz querer sempre dar o melhor de si. Então, e aí, assim, já estou super adaptado. Hoje eu moro há 13 anos em São Paulo, né? Os primeiros anos, claro, tive mais dificuldade, mas, assim, depois de um certo momento, assim, eu sinto que eu fui muito abraçado pela cena musical de São Paulo, fui muito abraçado, assim, construí amizades maravilhosas, tive oportunidades de trabalho incríveis, pude expandir o meu conhecimento e o meu trabalho graças a essa cidade. Então, assim, é uma cidade que foi muito generosa com o meu trabalho e eu sou muito feliz em São Paulo, mas eu acho que são coisas paralelas, assim, a saudade e a vontade de me reconectar com a minha origem é algo que cresce paralelamente a isso, né? Eu acho que é importante a gente sempre ter um pé na nossa ancestralidade, saber de onde a gente vem, para valorizar a nossa história e também, assim, porque São Paulo é uma cidade que facilmente te faz ficar com o filtro São Paulo, digamos assim, né? É uma cidade que facilmente te imprime um modus operandi, que é aquela coisa, olha, cara, para você se dar bem, você tem que fazer isso, percorrer esse caminho, olha, o selo é esse, é o modo de conversar. E eu acho que é importante você aprender esses códigos, mas tão importante quanto é você ter o filtro da sua origem para dizer que, pô, não, isso aqui não é tão confortável para mim, ou não, peraí, isso aqui eu não abro mão. Na minha história tem esse lugar aqui, tem o sotaque, tem uma irreverência, enfim, as características de onde eu venho, né? E aí misturar isso é que eu acho que é o grande barato, o grande lance, assim. Então, assim, adoro São Paulo, não vivo sem. O Itamar Assunção falava, São Paulo é o mal necessário. Venha para São Paulo. Eu estava ouvindo essa trilha na hora que você estava falando, do Itamar Assunção. Venha para São Paulo. É muito boa essa música. Tem uma gravação até com a Rita Lee, né? Que é, venha para São Paulo. Itamar essa Assunção. Canção. Não, e é legal, eu sou paulistano, né? Mas eu acho legal do caso de poder conviver com vocês do Brasil todo. Isso me deixa muito feliz. E é sem cascata, sem demagogia, não, porque eu acho legal o fato, não que esse guardado, capital cosmopolita, isso também é um clichê, né? Mas para mim, eu acho legal a capital que tem todo o Brasil todo aqui. É isso que eu gosto. Sim, cara, sabe? É verdade. E tem as coisas locais, tem a periferia aqui muito forte, o rap e tudo mais. O Itamar, que era de Tietê, né? E era o cara da Penha, na verdade, ele era da Penha. Nasceu no interior de São Paulo, mas ele é da Penha. E tinha essas. E o fato de a gente poder estar, graças também às iniciativas, SESC incluído, de trazer gente do Brasil todo e as pessoas que acabam ficando aqui por uma questão profissional, da gente poder ter acesso a tanta gente, né? Bacana. Total, cara. Músicos, né? De todas as origens. Os pernambucanos vieram
em bastante número, os baianos e tal. Eu acho legal, tá, o Nordeste todo, Rio Grande do Sul, é mais difícil, mas tem também, né? Tem E juntar também, é essa verdade. turma toda em São Paulo e poder trocar figurinhas, né? A Ava É Rocha uma verdade, vez cara. falou sobre isso, que eu não tinha me atentado a isso. Quando ela saiu do Rio, né? Sim. Ela falou, vai sair do Rio para vir morar em São Paulo? Eu falei, vou sim. Por quê? Porque aqui a gente pode trocar as figurinhas. Aí não entendi bem. Depois eu entendi. Ela falou. Sim, Depois eu entendi. Trocar experiências, né? Isso que você faz, com né? certeza. Com a Com Nelis, certeza. Curumim, aí você está com o Itamar, aí você está com a Tulipa, aí tá, enfim, você junta todo mundo ali e a turma também do Nordeste, que você se encontra aí. Isso eu acho muito legal. Não sei se é assim uma visão, Perfeito, cara. Tua leitura né? é perfeita. É por aí, eu não sei, Exatamente. mas É eu por gosto aí. muito, eu gosto muito disso. Eu Sim. falei do SESC, porque o SESC às vezes nos possibilita que os artistas venham para cá também Com uma tocar. estrutura boa, Uma né? estrutura É boa, um show verdade. legal, traz todo mundo que tocou na banda, sabe? Traz a Exato, banda, não vai cara. trazer só o cara, traz todo mundo. Então, isso Uhum. é legal. Vamos, É verdade. antes de ouvir, eu queria saber o seguinte: você tem notícias, Saulo, de como é que estão falando em São Paulo, né? Dando gancho para isso, as casas que você se apresentou aqui, né? Você já citou algumas, né? Se elas vão sobreviver, que eu tenho um sentimento assim, eu ainda não fiz a pesquisa que completa. Uhum. Eu tenho informes de vocês vão me dando os informes. Olha, você que fechou, aquilo resistiu e tal. Então, você tem uma ideia do que vai sobrar aí pós-pandemia dessas casas que tiveram que fazer delivery, fazer comida para vender, enfim. E muitas delas tiveram que fazer campanha para sobreviver, o caso da Exato, Casa cara. de Francisca, Eu o ia Ó do citar. Borogodó, do samba, do choro e tal. Muitas outras casas que fecharam. Se tem uma ideia já, conversou com alguns amigos, se quem está sobrevivendo e se quando a gente voltar, o sentimento lá de terra arrasada vai ser isso mesmo? Ou as pessoas estão sobrevivendo? O que você tem de É, informação sobre isso? assim, eu tenho acompanhado com muita tristeza esse desmanche, né? Infelizmente, por conta da pandemia e né, do descaso com a nossa cultura, que a gente não precisa nem se estender, a gente sabe o quão estamos vivendo um desmonte e um descaso. E eu acompanho isso com muita tristeza, porque realmente, por exemplo, Casa de Francisca, um lugar incrível, uma experiência única do Brasil, e assim, né, com suas dificuldades. Ó do Borogodó, uma tradição do samba paulistano de longa data, enfim. Assim, acho que o meu conhecimento é tanto quanto o seu, assim, no sentido de eu acompanho e vejo, e outras casas estão conseguindo sobreviver, né? O Mundo Pensante é uma casa bem estruturada que conseguiu passar na Lei Aldir Blanc, que conseguiu ficar de pé, a Áudio Clube, que já é uma casa um pouco maior, mas eu sinto também, cara, que como a gente conversou, depois que a gente puder voltar, eu acho que vai ter uma demanda tão grande de show, né, dos espetáculos, e São Paulo é uma cidade que se reinventa com tanta velocidade que também vão nascer outras casas. Eu sinto assim, porque E de sempre foi repente assim, os que né, cara? fecharam vão reabrir. Olha o Vão otimismo, reabrir. olha o nosso otimismo aqui, hein? Ó, nós Perfeito, estamos meu vendendo amigo. otimismo hoje, hein? Estamos vendendo otimismo. Boa, Então os que boa, fecharam Colibri. vão abrir de novo. Olha que legal. Quem Eu sabe, sinto, né? cara. Quem Eu sabe? sinto. Porque sempre foi assim, né, cara? Tipo, por exemplo, eu estou em São Paulo desde 2007. E desde 2007 é uma cidade assim que se reinventa. Quando eu cheguei, por exemplo, de 2007 a 2011, a boa era na Augusta. E a Augusta tinha o Tapas Club, tinha o Estúdio SP, tinha a Alts, tinha vários lugares para tocar. Depois isso migrou para Vila Madalena, e aí o Estúdio SP voltou para Vila Madalena, aí o Puxadinho da Praça, a Casa do Mancha. Aí, por exemplo, na Lapa você tinha a Serralheria. A cidade sempre acha um jeito de escoar e de transitar mesmo e de dar espaço para os músicos. Então eu sinto que quando a gente retomar, naturalmente isso vai voltar a acontecer, as casas vão... Isso é uma visão otimista mesmo. Vamos vender esse otimismo aí. Não, é verdade. Eu espero que isso aconteça, né? Porque exatamente quando eu acabei de falar com você, comentar com você o que a Ava Rocha falou, ela também falava de trocar figurinhas da efervescência musical. Exato. E não estou falando agora só do Sesc, eu estou falando de todas essas casas que você acaba de citar. Casas importantes que dão espaço para música independente, para música instrumental, para tudo que a gente quer, exatamente, né? Ouvir variedade de música, você ouvir um forró, você ouvir um rap, você ouvir um jazz, poder ouvir tudo quanto é som, né? Isso que é bacana. E essas casas precisam sobreviver.
Eu tenho a Exato. esperança também, somos otimistas. Beleza. Boa. Vamos ouvir. Vamos ouvir mais uma agora, que eu ia fazer um dose dupla, mas dá para tocar uma só agora. Depois a gente vai. Que é um vídeo também. Se Você Tem Amor, é um vídeo que eu queria que você falasse, que é um lyric vídeo, que tem uma animação. Você acabou não falando que tem animação no Lumina, mas Se Você Tem Amor, Se Você Tem Amor, tem uma animação também. Queria que você contasse para a gente ver e ouvir essa música agora. Fala um pouquinho da música e também esse trabalho, que eu acho legal o trabalho gráfico também, né? Porque Sim, é outra conversa, né? Daquela turma que porque além de você fazer a música e você dispor de um timaço como você fez aqui para montar o seu trabalho, você também tem que ter aquele acabamento, né, de filme, de animação, Total. de vídeo, que é obrigatório hoje, né, para você divulgar. Hoje em dia. Eu vou achar ao máximo a música do solo, mas aí não tem clipe. Cadê o clipe? Cadê a música? Cadê o som, a imagem? Então tem. Então fala um pouquinho de Você Tem Amor aí, dessa música. É verdade, meu amigo. Essa canção ela é uma parceria com o Daniel Medina também, que é um compositor que fez a parceria de Abre Caminho também. A gente fez essas duas canções para o Lumina. E é um cara que eu adoro compor junto, a gente já é parceiro de longa data, ele já desde o Cine Ruptura, meu disco de 2016, que a gente colabora já, e aí ele compôs alguma coisa comigo no Avante Delírio e agora também. E é uma canção, assim, essa canção é talvez assim, você remetendo ao passado, é como se fosse a balada do disco, né? É a balada, é um hit, assim. Parece canção, aquelas assim, bandas de rock que tem aquele momento exatamente, acústico, que o cara tem aquele som pesado e tal. Agora vamos para um violão acústico e o solo vai tocar a sua voz, curtir uma balada, aí os casais que estão pulando vão se abraçar. É por aí, não? Exatamente. É como se fosse, assim, é como se fosse esse lugar. Porque é uma canção que fala dos mistérios de gostar de alguém, é uma canção que fala assim, sobre esse lugar de se lançar em direção ao outro, esse sentimento que parte de você, né? Que é essa vontade de conhecer e de estar perto de alguém. E isso não deixa de ser um salto no escuro, então tem um mistério, tem uma sensualidade. E aí é uma canção que eu gosto muito. E assim, o resultado musical também foi massa para mim, porque ela foi uma trilha sonora muito boa para esse texto. Assim, eu encaro o arranjo musical que a gente fez, um arranjo que é generoso com essa letra. Assim. Tem um instrumento muito interessante nessa faixa, Colibri, que é o guimbre, chama guimbre, que é uma espécie de um alaúde africano. É um instrumento assim meio alto, que você toca, bota uma cabaça aqui, ela era uma cabaça pequenininha, e ela tem um pau assim, uma madeira reta, e aí são cordas de nylon. Mas é um instrumento meio... como eu te falei, é uma espécie de um alaúde africano de 4 cordas. E ele tem um som amadeirado, assim, um som meio lânguido, assim, sabe? Meio assim. E aí um amigo meu, baiano, que mora em São Paulo, Eduardo Scariz, um artista também, trouxe esse instrumento. Na verdade, ele foi só me visitar no estúdio, a gente fazia tempo que não se via, e aí ele levou esse instrumento. E aí, quando eu ouvi o timbre, eu falei, mano, a gente tem que colocar isso na música. E aí ele colocou e foi muito interessante, trouxe esse lugar meio misterioso. E aí tem o Pepe Cisneiros na faixa também, tem uma flauta transversa que é o Cuca, tem o Igor Caracas na percussão, e a faixa é isso. E aí, cara, como isso que você está falando, né? Hoje em dia, a gente precisa de muitos estímulos, né? Sensorial, auditivo, visual. E aí nessa entra o audiovisual, entra o clipe, né? E aí eu chamei a Lola Ramos, que é uma artista visual, ela é de Londrina, mas morou em São Paulo há muito tempo, hoje ela mora em Portugal, e ela tem um traço muito lindo, cara, muito lindo mesmo, assim, eu sou apaixonado pelo trabalho dela, e ela fez um trabalho, assim, que me emocionou muito, assim, ela fez um lyric vídeo, né, mas é um lyric vídeo com roteiro, é um clipe de animação, né, ela trouxe, e ela me aludiu a uma coisa muito importante, porque a faixa, ela não tem gênero. Eu não falo em nenhum momento em gênero masculino ou gênero feminino. É uma canção que o ouvinte pode interpretar da forma que ele quiser. Então, ela trouxe um personagem para o lyric vídeo, e aí esse personagem ele dá margem para cada um pensar se você está pensando no sexo feminino, no sexo masculino, se você está pensando sem gênero, enfim. Ela trouxe ela expandiu esse
enfim, esse conceito da faixa, né? E ficou muito bonito o lyric video, cara, que ela fez. Uma animação delicada, bonita. A canção é trilha sonora perfeita para o roteiro que ela fez. E foi uma delícia trabalhar com ela, assim, porque Legal. eu já tinha a faixa e aí mandei para ela e ela, pô, eu pensei isso, assim, foi uma coisa muito fluida, fruto de quem realmente tem muita sensibilidade, assim. Ela foi muito, muito assertiva, assim, no roteiro. Legal. E aí o resultado eu adorei. E essa parceria da música com o visual também, né? As artes plásticas, o cinema, né? As pinturas, a animação, eu acho um caminho muito legal, né? Então vamos ver o clipe e a animação aqui, o pessoal do YouTube, e vamos ouvir na rádio a música Se Você Tem Amor. Então prepare-se agora para um clima diferente, né? Mais tranquilo, Se Você Tem Amor. Roda, vou até devagar agora no roda. Roda. Boa. Gosta de viver na praia, sabe o que dizer na manhã. Posso te esperar na boa, se você quiser. Se você tem amor e tem a quem amar, mas se quiser eu vou onde o amor chegar. Gosta de viver na praia, sabe o que dizer na manhã. Posso te esperar na boa, se você quiser. Você tem amor e tem a quem amar, mas se quiser eu vou onde o amor chegar. Posso te esperar na boa, se você quiser eu vou. Se você tem amor, gosta de viver, sabe o que dizer. Se você tem amor, posso te esperar e tem a quem amar, mas se quiser eu vou.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Saulo Duarte, falando um pouquinho desse trabalho Lumina, é o mais recente EP dele que vai... Por que é EP? Não dá para ser um LP, um disco? Porque são 6 músicas, para mim já é um disco. Como é que vocês classificam isso? Essa curiosidade. Porque não tem 12, então é um EP. É assim que funciona? Desculpe. É curioso, né? É curioso. Não, e eu também, assim, tive muitas dúvidas em relação a isso também. Mas acho que, enfim, acho que isso é convencionado mesmo. E hoje em dia é convencionado pelas plataformas digitais. A partir de 7 músicas é disco, de 6 músicas para baixo é EP. E, na verdade, tem a ver com o tempo de duração, né? A partir de, se eu não me engano, 30 minutos é considerado disco. E menos de 30 minutos é considerado EP. Mas, independente de tudo isso, eu já queria chamar de EP, porque, na verdade, esse trabalho, em 2020, ia ser um disco de 12 faixas. Mas eu resolvi cortar no meio, desmembrar isso, e aí chamei de EP. Na verdade, até porque é um trabalho de transição para o meu próximo disco, né? Então, para não chamar de disco, eu chamei de EP. Podia ser o lado A, depois você vai fazer o lado B, que pode ser o segundo disco. São convenções, né? Falando em convenções e dependências, porque eu acho que às vezes a internet coloca a gente numa situação meio complicada, né? De dependência. E eu estou perguntando isso para todo mundo, quase como aquela enquete que você já respondeu lá no começo e antes, quando você esteve aqui também, com relação às redes sociais. Nós somos dependentes dela hoje, por conta de... O único caminho de você transmitir a música, né? Você está transmitindo aqui pela rádio também, pelo YouTube, que já é pela internet também, né? Mas você fica numa dependência, você tem que botar nas plataformas de streaming, seja lá qual for, né? De Deezer, Spotify, etc, etc, né? E você não sente uma dependência? E eu pergunto assim de forma mais assertiva, se a gente não é refém nesse momento, que é o único caminho que a gente tem para divulgar a música das redes sociais, somos ou não somos? Como é que você vê isso aí? Politicamente falando até. Excelente a tua colocação, e eu acho que a gente tem que cada vez mais conversar sobre esse tipo de assunto para que a gente faça um recorte e analise realmente para onde a gente está indo, né, cara? E sim, assim, digo isso com um certo pesar, somos, assim, percebo a gente muito dependente disso tudo, até porque se tornou realmente um dos únicos caminhos mesmo, né? O único, principalmente agora na pandemia, né? Essa coisa assim, a gente vê a desvalorização da mídia impressa, né? Jornal e a própria televisão. Existem lados positivos e negativos em tudo, né, Colibri? A gente também tem que fazer esse tipo de análise, porque assim, de certa forma, ele democratiza assim o acesso a música, as artes para todo mundo, né? Antigamente você tinha um crivo que era gravadora, se você vai ter grana para pagar uma assessoria de imprensa, se você vai ter relações importantes, significativas para poderem te colocar nos veículos certos. E hoje a coisa está um pouco mais homogênea, né? Todo mundo assim tem a possibilidade de pegar o seu celular, gravar uma faixa, botar ali nas plataformas digitais, enfim, isso democratiza mais o acesso. Mas, de certa forma, também existe esse lugar de um fluxo de lançamentos que a gente não aguenta, cara, assim, né? Assim, o ser humano, a gente está indo para uma velocidade de informação que eu acho um tanto prejudicial para a gente. Eu acho que a gente ainda vai entender isso lá na frente. Mas eu sinto, assim, essa coisa, por exemplo, como a gente conversou no começo, agora a saída é live. E aí a gente tem um boom de live que fica uma coisa over. A gente não conseguiu acompanhar. Você mesmo deu um exemplo que foi perfeito. Todo mundo marcava no mesmo horário, e aí, poxa, eu que sou público e espectador e queria ver a live do Saulo, a live da Melisa, a live do Cicrano, do fulano, não vou conseguir, porque uma começa às 8h30, outra 8h45, outra 8h45 também. Enfim, então, eu que sou de outra geração e que gosto de ouvir vinil, que gosto de ouvir CD e que gostava desse tempo lento, às vezes, para mim, por exemplo, a revolução do clipe, quando veio a MTV passar os clipes, já foi algo assim, uau, para mim. Porque para mim bastava ouvir o disco e ler o encarte e ver os agradecimentos e ver a ficha técnica. E eu adorava, por exemplo, ver um disco do Chico Science, Nação Zumbi, e que ele agradecia ao Lenine. Aí eu fazia na cabeça assim, pô, quem é esse Lenine? Eles se conhecem. Eles se conhecem.
que legal, eu não sabia. Aí os Titãs agradecem ao Paralamas do Sucesso. Aí, pô, eles são amigos, que legal. Isso tudo para mim era muito legal, sabe? Legal. Então, assim, para mim isso bastava. Hoje em dia é isso. Não basta você fazer a música, você tem que fazer o clipe, você tem que fazer a live, você tem que estar dando a cara a tapa ali nas redes sociais. E tudo isso é legal, mas ao mesmo tempo faz com que, sei lá, o fluxo é tão grande que as pessoas acham 2 minutos um áudio longo, né? Uma música de 3 minutos Aí você fica nessa refém disso aí, porque agora se estabeleceu como norma que tem que ter 2 minutos. E tem loucuras, tem estudos que eu tenho acompanhado, o Saulo, você sabe disso também, que você acompanha bem isso, e o cara fala assim que nos primeiros 10 segundos a música precisa captar, pegar o cara. Pois é. Assim. Olha então, se o Saulo faz uma introdução, que é tão legal, com a rapaziada do Bexiga 70, com a Lued Luna cantando, ainda não entrando na letra e tal, e já não funciona? Que história é essa? Pois então, é, cara. Virar né? Tem 10 segundos, eu tenho que pegar o cara. Assim, pum. E aí virou uma ditadura, pô, sabe? Que tem que ser assim, porque se define assim. O programa aqui, você sabe disso, ele vai tocar todas as suas músicas do EP. Isso é incrível, cara. E essa que é a forma da gente fazer. Agora, não está na regra do rádio de tocar canções além de 8 minutos, né? Eu toco canções de 10 minutos, instrumental, tudo contra a regra aqui, né? Contra a norma estabelecida. Que então, bom. essa norma estabelecida eu acho uma bobagem. Mas amarra muita gente, porque o cara acha, pô, eu não vou ter clique, se eu não ter clique, eu não vou ter dinheiro, se eu não tiver dinheiro, eu estou ferrado, então eu tenho que fazer isso aí. Então fica uma dependência. Por isso que eu uso a palavra refém, que é às vezes forte, muita gente acha, mas às vezes a gente fica meio refém mesmo, que tem que fazer faz isso. Sentido. Faz sentido demais. Não sei. E que, eu tô discutindo com você aqui, porque você Claro. sabe disso, você sente. Né? De repente o cara fala, vou fazer a música. Então já começa com o refrão. Se é que é para pegar o cara. Né? Vocês conhecem todos os truques, né? Vocês músicos sabem. Então vamos começar com o refrão para pegar. Vai começa a música. Então aí o robô vai poder fazer uma música também. Daqui a pouco. É verdade, cara. É uma Se loucura, entrar nessas realmente. normas, não é? Então a gente fica mas aí eu acho que é isso. Muito louco. É o limite mesmo, assim, por exemplo, como eu estava te falando, eu que sou de outra geração, tem uma hora que, assim, é o que você falou, a gente tem que minimamente acompanhar o mercado e ter os plays, porque é isso que gera a monetização, a gente tem que estar atento a tudo isso, mas tem um limite também, cara, é isso. Acaba que eu tranquilizo as minhas expectativas e digo, a minha música é para quem também está vivendo num tempo mais orgânico. Inclusive, na divulgação do meu trabalho, eu lancei sexta-feira passada, eu fiz uma publicação falando um pouco sobre isso, assim, é isso, o fluxo de informação é muito grande, então tomem o tempo de vocês, assim, escutem quando for legal, vamos fazer uma audição orgânica desse disco, né, um crescimento natural das coisas, porque para mim é assim, sabe? Para mim tem que ser dessa forma. Então eu tento ter essa generosidade com o meu público. E aí tudo bem se eu não sou exatamente aquele artista que está na crista da onda, porque eu estou seguindo todas as regras do mercado. Para mim está tranquilo também. Eu acho que tem um compromisso estético e um compromisso comigo mesmo e com a minha obra que eu não abro mão. Então tudo bem, está tudo certo. Eu também falo tudo isso aí, eu estou transmitindo no YouTube. Fantástico, Como é que eu vou fazer? Tem que transmitir. Rádio hoje, exato. o rádio tem que se transformar. O rádio está na FM, nós estamos aqui na FM, mas também estamos no YouTube, porque a gente tem que fazer essa sinergia dos meios, né? Tem que fazer isso também. Cara, é uma tendência. Salve você, e temos que fazer, né? Por aí. Vamos botar brasa na conversa. Brasa, essa música, bora. Brasa. Com a participação da Thelma de Freitas. Olha o time, cara, monta um time, hein? Brincadeira. Beleza. Fala um pouquinho de Brasa para a gente ouvir agora. A Brasa é uma faixa muito especial do disco. Ela traz um lugar que eu queria muito trazer, que é falar sobre o Nordeste psicodélico, o Brasil profundo. Ela tem um lugar de inspiração. A capa do disco, Colibri, ela é uma alusão ao cinema novo. Ela é uma alusão ao Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? O cartaz do Rogério Duarte, exatamente. Essa capa aí.
Estou mostrando o pessoal do rádio, eu estou mostrando a capa aqui vocês entram na internet e veem a capa do Saulo Duarte. Maravilha. Ela é uma alusão a isso. Pensei até que o Glauber estava atrás de você ali, mas não tá. Ele tá energeticamente, com certeza. Eu tenho a bênção dele. Mas assim, e a Canção Brasa, ela é talvez a que dialoga mais diretamente com essa capa, que dialoga mais diretamente com essa estética do cinema novo, com a estética do Glauber, com a estética que vai desaguar no Bacurau, né, no filme do Kleber Mendonça. Lindo. Então, assim, é uma faixa que fala desse empoderamento do Nordeste mesmo. É uma parceria com um compositor de Fortaleza, que chama Bruno Rafael, e é uma canção onde a gente está realmente empoderando esse Nordeste. Assim. O refrão diz: o meu coração, quando quer falar, sai pegando fogo. Ou seja, quando eu tenho convicção e orgulho daquilo que eu falo. Assim, na verdade, esse é um refrão que quem compôs foi o... Não, tudo bem. Tá. Apareceu o seu desenho, aí tá bonito também o desenho do Saulo. Boa! Então é isso, Colibri. E é uma faixa que fala um pouco sobre esse empoderamento nordestino. E aí eu chamei Thalma de Freitas, que é uma amiga, uma cantora maravilhosa, uma parceira que a gente se aprofundou muito lá naquela peça do Itamar que você assistiu. Claro. E a gente trocou muitas ideias. E aí, assim, foi... Deu uma travada agora, Saulo. Vou aguardar você voltar. Agora voltou. Diga, voltou? Pode falar, agora sim. Eu estava falando da Thalma, né, que é uma cantora que eu admiro muito, que tem um timbre de voz maravilhoso e que foi um prazer trazê-la. Ela mora em Los Angeles e aí, enfim, a gente fez algumas videochamadas para discutir o conceito da música e aí ela gravou de lá e me mandou. E aí o resultado eu gostei muito, assim, da voz dela e tal. Enfim, é uma faixa que fala do Nordeste psicodélico. Beleza. E a Thalma tem uma história tão linda também, né? Porque ela é filha do tio que a gente chama Laércio de Freitas, o grande pianista. Laércio de Freitas. Que é uma figura encantadora da música brasileira, que cada vez que a gente encontra com ele, a gente aprende muito. E ela também tem essa sabedoria da família, assim. Ela é ótima também. Né? É verdade. A par de tudo isso, canta muito. Maravilhosa. Então vamos ouvir Brasa Roda. Boa! Certeiras a ponto de ir, tocam tambores na mão, no sangue, no espelho, espalham aqui brasas queimando o brasão. Que não se cumpriu, um dia explode o vulcão. No céu do agreste um clarão se abriu. De onde vem essa explosão? O meu coração, quando quer falar, sai pegando fogo. O meu coração, sai pegando fogo. Que nunca se viu, misterioso pavão. Como o Nordeste sempre resistiu, o
pegando fogo. O meu coração não quer falar. Sai pegando fogo. Estamos de volta com o Saulo Duarte. Saulo Duarte está lançando Lumina, que é o EP dele, 6 faixas. A gente está ouvindo faixa a faixa aqui, curtindo. Ele está contando aqui as músicas, né? E a gente está comentando alguns assuntos aqui que são assuntos né, do momento, né? A questão da internet, de você ter a remuneração. Também eu reclamo muito, viu, o Saulo, você não leve a mal, porque eu vejo que os artistas também na área, quando colocam na plataforma de streaming, não tem um retorno financeiro que poderia ter. E eu acho que há uma distorção aí, né, que eu estou chamando a atenção como jornalista, que deveria receber um pouco mais do que Perfeito. recebe. E eu acho que essa distorção é que tem que ser corrigida também, porque eles estão faturando e são as mesmas empresas que nos tempos idos lá, quando eu comecei a curtir os discos dos anos 60, 70, né? Que eram as majors, e elas estão dominando ainda. São as mesmas empresas que dominam os streamings, as plataformas de streaming. Então, eu acho que ainda precisa ter uma remuneração mais justa. É isso Perfeito. que eu me bato. Eu acho que eu me bato. Porque, ainda mais agora que as fontes de receita são limitadas, né? Por conta de não ter show ao vivo. Então, o pessoal ficar atento, porque eles estão faturando. Então, eu acho que perfeita sua colocação. o artista tem que faturar também. E, não Perfeito, é? amigo. E é complicado, porque só você falou, você tem os direitos autorais lá desde o tempo lá da unidade, dos discos que você tem, Exato. tudo bem. Mas isso aí é que hoje que as pessoas vivem disso, né? Vivem de colocar, Cara. não é? E uma Então, cadeia mais justa, que remunere todos os músicos, que remunere, né, o produtor fonográfico, enfim, realmente, você falou perfeito. A sua e ainda observação tem aquela história de precisa. não ter a ficha técnica também, que a campanha que você teve aqui, eu falei da campanha, que agora eu estou sentindo que não que eu tenha alguma influência sobre Spotify, zero de influência, mas a gente reclama tanto que eu, de repente, deve bater em alguém lá, né? Do Deezer e tal, já estão botando as fichas técnicas, né? Porque esse trabalho seu, né, o Lumina, tem tanta gente de qualidade tocando que o cara quer ouvir. Mas quem é esse sopro aí? Os caras do Bexiga 70. Mas quem está cantando aqui? É a Lued Luna. É que o Saulo tá... tá. Precisa ter essa ficha. Porque na época do disco a gente tinha a fichinha lá. E hoje o cara, você nega essa informação pro ouvinte, para quem está lá. Quando você manda a música no streaming, você não manda a ficha técnica completa do disco? Também, exato. E por que os caras não publicam? Perfeito. Sua colocação é precisa. Ótimo. Concordo contigo. Vai publicar, pô. Eu acho que é uma sacanagem, né? Total, cara. Total. Bom, Saulo, vamos falar de perspectivas aí. Você está se organizando. Você acha que esse ano não vai rolar no segundo? Você já tem marcado alguma coisa? Você marcou show para o exterior? Como é que tá? Como é que você organiza? Você projeta com otimismo ou fala, não, vai ser tudo para o ano que vem, esquece esse ano. Como é que você se organiza? Isso eu queria saber. Na verdade, assim, show presencial, realmente eu não tenho ainda nada no front, assim. Eu tô querendo fazer, assim, o que é possível, né? Tentar fazer uma live que aproxime o máximo possível da experiência de show. Assim, de não ser simplesmente uma live de eu ligar o meu celular e tocar a voz e violão, que é legal também, porque isso é mais intimista, mas eu tô com vontade de tocar os arranjos do disco mesmo, né? Os arranjos desse EP. Então, trazer o Pepe Cisneros, fazer essa reunião dessas pessoas, né? Trazer o Pepe, trazer o Zé, trazer o Daniel Conceição, enfim, a turma que gravou comigo para fazer. E aí, nesse momento, nesse movimento, eu tô fazendo, assim, planejando algumas lives para o segundo semestre, né? Agora, enfim, os próximos meses, fazendo algumas coisas e projetando, sim, uma turnê na Europa, mas para o ano que vem, para o verão do ano que vem. Ou seja, junho, julho e agosto de 2022, né? Já existem algumas conversas iniciando, porque com a Europa também você tem que planejar isso com muita antecedência. Claro, né? Eles têm todos os festivais e tal. E você que circulou lá, como é que está, digamos, entre aspas, o mercado para vocês, músicos brasileiros?
fora Lisboa, que hoje tem mais músico brasileiro lá do que português. Bastante gente, verdade. Né? Como é que está assim? Música... Fale. Eu acho que a música brasileira, ela sempre, assim, ela já alcançou um lugar fora do Brasil, que é vista com muito bons olhos e que é o que nos salva e nos redime diante de tanta barbárie que as pessoas veem de lá para cá, desse atual momento que a gente está vivendo, é o que nos salva e nos redime, a nossa arte. Claro que assim, já houve uma saturação, por exemplo, em 2018 eu estava fazendo uma turnê pela Europa e eu percebia porque exatamente foi o ano da Copa do Mundo, né? Então teve uma movimentação assim, nesse sentido de muitos artistas brasileiros fazerem esse movimento de ir para a Europa. E houve uma certa saturação. Mas eu sinto que a música brasileira sempre vai ter esse lugar de respeito, de respaldo. Então, por exemplo, o meu disco Avante Delírio, ele foi lançado por um selo britânico, né? Pelo selo Sterns Music, que é um selo super renomado lá fora. E eu percebo o carinho dos jornalistas. Eu recebi críticas na França, na Áustria, na Inglaterra, no Japão. E eu percebo assim, o carinho, a atenção, o respeito que eles têm pela música brasileira e pela renovação dessa música brasileira, né? Fui tratado com muito carinho. Assim. Então, eu sinto que é vista com muito bons olhos, sim. Eu acho que sempre vai ter um lugar, um espaço assim, de respaldo mesmo, e um lugar enfim, na máquina, né, da feitura dos shows e das turnês. Assim, eu sinto que tem espaço, sim, para o músico brasileiro e para o artista brasileiro. Você tocou até na Rússia, não foi? Em 2018? Toquei, se não me engano, né? Exatamente. Quase a gente se encontra lá na Copa do Mundo. Pô. Você estava por lá também? Tá, fui lá com o Rafael, a gente foi lá assistir a Bélgica. Que legal. Sacanagem. Que a gente ia assistir o Brasil, mas acabamos assistindo a Bélgica. É verdade. Era o jogo da semifinal que o Brasil perdeu, né? Então foi a Bélgica. A gente tinha marcado o jogo, mas não deu certo. Enfim. E ainda tem aquele clichê, mas eu não toco bossa nova e só. Eu posso até tocar bossa nova, mas não toco só bossa nova e samba, eu toco outro som, eu sou o Saulo. Tem esse ainda, você tem que superar os clichês ou não? Eu acho que isso já foi mais desmistificado. Eu acho que sim. Hoje já não tem esse problema. A ida de tantos artistas brasileiros que não fazem bossa nova, né, já levaram esse lugar. Assim. É claro, a bossa nova sempre vai ter um respeito histórico e importante para a música brasileira, né? Mas eu acho que assim, a cultura do axé mesmo, axé music, o Seu Jorge, a cultura do norte do país, enfim. Tudo isso já foi com tanta frequência para a Europa que eu acho que já está mais diluído, né? Não precisa mais. Tem que falar assim, olha, eu faço outro som também. Brasil não é só isso. O Brasil tem muita música boa. Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir Verde Nostalgia. Uau, uau, uau. Fala um pouquinho de Verde Nostalgia. Verde Nostalgia é uma canção que tem a ver com minha origem. Assim, um dos primeiros estilos musicais que eu curti mesmo como espectador foi o reggae. É um ritmo que me cativa. Eu estudei muito reggae, toquei na minha adolescência, tive bandas de reggae. A própria unidade tem uma pesquisa que vai para esse lugar. E aí eu quis trazer esse ritmo de volta para o meu som, assim, né? É uma canção que nasceu voz e violão, então ela nasceu de uma outra forma. É uma das únicas faixas, eu acho que são 3 faixas, se eu não me engano, que são só minhas, né? Eu assino sozinho a composição. E ela surgiu no voz e violão, e depois eu quis trazer um ritmo um pouco mais pulsante, um pouco mais de swing, e aí quis fazer esse arranjo mais reggae. E aí o Daniel Conceição, que é o baterista, é um especialista do reggae. O Zé Nigro também é um baixista que fala disso também. E ela tem também os metais do Bexiga 70. Também é uma faixa que tem os meninos do, fica bom, do né, Bexiga. Essa eu gostei muito também. Eu te falei antes de ouvir, uma das que me chamou. Bom, eu vi todo o disco, adorei. Mas essa aí do reggae também, eu falei, né? Resgata um pouco legal, cara. Unidade lá para trás. E você pensou uma frase bacana do Itamar, como é que é? Eu rezo dançando reggae, não é isso que Itamar falava? Exatamente. Itamar falava eu rezo dançando reggae. Eu ampliei para dizer que eu rezo dançando música, fazendo música, né? Então. Porque a música é a minha forma de espiritualidade mais concreta. E eu acho que eu também gosto de rezar dançando a música, ouvindo a música e divulgando o trabalho bacana de vocês. Então vamos de Verde Nostalgia. Roda!
Acorda o dia mansinho, ar que é molhado e instiga o banho, intensidade que corre nesse caminho. Tento achar na memória aquele instante, ele é o motivo e a cor dessa canção. Música enche a casa de alegria, sala que habita o sonho desse amor. Vamos juntar nossas crenças, criar nossos filhos, viver sem medo que o tempo está a nosso favor. Tempo que é cor e motivo dessa canção. Que acorda o dia mansinho, ar que é molhado e instiga o banho, intensidade que corre nesse caminho. Tento achar na memória aquele instante, ele é o motivo e a cor dessa canção. Música enche a casa de alegria, sala que habita o sonho desse amor. Vamos juntar nossas crenças, criar nossos filhos, viver sem medo que o tempo está a nosso favor. Que é cor e motivo dessa canção. Estamos de volta aqui com o Saulo Duarte, estamos aqui na reta final. A gente tem que ouvir mais uma, O Astro Contraria a Gravidade, também é do Só. Você estava lembrando quais as que são só suas? Essas últimas duas, né? São só sua autoria. E agora, no finalzinho, eu queria que você contasse para a gente
como é que a gente entra em contato com você, o que você está fazendo, porque você também tem um lado produtor, que hoje eu deixei de lado um pouco, né? Eu sempre falo das suas produções. Hoje nós estamos falando do seu trabalho especificamente, né? Porque eu sempre falo de produção. O que você está inventando aí de produção, ajudando aí? Diga lá. Porque você ligado a todos os músicos aí, tantas coisas, né? Exatamente, cara. Não, é um trabalho paralelo, né? Eu adoro produzir, tanto que quis produzir esse meu EP, assim, quis assinar a produção musical dele, porque é um trabalho que eu adoro mesmo, estar ali nos bastidores, construindo os arranjos. E aí, nesse sentido, eu tenho feito realmente, ao longo da minha carreira, de 15 anos de carreira, eu produzi mais de 10 discos, assim, e discos de amigos, discos de artistas que eu admiro. Sou muito feliz fazendo esse trabalho também. Recentemente, eu produzi o disco do Enzo Banzo, que é um artista de Uberlândia, que ele toca naquela banda Porcas Borboletas, mas saiu em carreira solo também. E eu assinei a produção do disco dele, que, pô, tá bem legal. Aí assinei a produção do disco da Paola Alfamor também, que inclusive a gente veio aqui no teu programa conversar falar sobre. Do disco. É um Porcas disco Borboletas já dela. teve, o Enzo a gente tá marcando aí também. Legal demais. Isso. E eu adoro estar nesse trabalho, assim. E aí, para me achar, eu também estou em todas as redes sociais, quase todas as minhas redes é Saulo Duarte Música, então youtube.com/, Saulo Duarte Música, instagram.com/, Saulo Duarte Música. E aí quem quiser falar comigo sobre produção musical ou sobre o meu trabalho é producal.sauloduarte@gmail.com. Enfim, acho que no Instagram você acha tudo isso. É fácil de me achar. Se você bota Saulo Duarte no Google, você chega lá. Mas explica um pouquinho. Uma coisa é produzir o seu próprio trabalho, né? E você fez muito bem, trazendo aí todos esses grandes artistas junto com você para você expressar o que você queria no Lumina, né? E aí, como é que é a produção assim, que você faz para outras pessoas? Que cuidados você tem que ter? Você tem que ouvir o que a pessoa tem que fazer? Como é que é esse processo? Porque o produtor musical hoje cada vez é mais importante, né? Porque ele ajuda, principalmente os artistas que estão iniciando carreira, não é o seu caso, mas os que estão iniciando carreira precisam ter um apoio, um entendimento do que é o som. E isso é o processo todo, né? A escolha do repertório, quem vai tocar, como é que vai cantar, como é que vai pós-produzir, mixar, etc., masterizar, como é que vai lançar depois, aí é outro problema, né? Mas tudo isso, como é que você vê esse trabalho? Porque eu vejo hoje os trabalhos de produtores, né, como você e outros tantos, é muito importante nesse momento para a música, né? Coisa que antigamente era o produtor da gravadora, que a gravadora escolhia, né? Ou às vezes o cara queria ele mesmo produzir, nem sempre não tinha experiência para tanto, né? Como é que é esse processo? Explica aí. Eu acho que, assim, Colibri, a diferença maior realmente é a liberdade, assim, né? No caso, por exemplo, de eu autoproduzir o meu trabalho e de eu produzir um outro artista. A diferença maior é na liberdade mesmo, no fluxo de feitura da coisa, né? Porque quando o disco é meu, eu dou vazão a todas as minhas ideias e eu já estou em harmonia com o artista e o produtor habitam o mesmo corpo, né? Então a gente já está em harmonia, assim. Naturalmente eu vou gostar das coisas que eu estou propondo. Claro que tem um lugar desafiador que é ouvir com distanciamento, assim, porque eu acho que o produtor ele tem que ser esse ouvido neutro, esse ouvido que não está emocionado, porque o artista ele tem um apego pessoal, ele tem aquele lugar que emociona. Não, essa música eu fiz com tanto carinho. O produtor ele já tem um olhar um pouco mais voltado para o mercado, ou um pouco mais voltado para o conceito do disco. A gente está analisando outras coisas. Então, esse distanciamento, às vezes, fica um pouco difícil quando você produz seu próprio trabalho. Mas eu acho que o trabalho também de você tem que ter a sensibilidade outro... para, de repente, não ferir aí a suscetibilidade da pessoa, né? Que quer fazer uma coisa e falar, mas olha... Vamos, às vezes isso é fundamental, cara. Lidar com, né? Fundamental. Que não é fácil, né? Isso. Tem um lado psicológico aí que é fundamental, assim, né? Você tem que realmente... Aí entrou, voltou. Opa, maravilha, mestre. Desses aí. Diga lá. Exato. Eu acho que é isso mesmo, assim, você tem um lado psicológico aí muito importante, assim, e de sensibilidade, realmente, de entender que aquele artista tá entregando nas suas mãos a obra dele, né? Tá se sentindo super vulnerável e entregando nas tuas mãos de produtor algo que é muito importante para ele. Então, acima de tudo, tratar com seriedade, tratar com carinho, tratar cada caso com cada caso, e aí discutindo mesmo, né?
você vai, caminha, caminha, e aí você chega lá na frente e diz, é por aqui o caminho? Aí o artista diz, não, estou satisfeito, então continuemos. Se não, eu não gostei muito disso, então volta. Tem um jogo de cintura e um acerto de contas aí importante para ser feito, né? E você tem vontade de produzir mais gente? Já está com, além do Enzo, da Paula, que você já fez, o que mais você está? Tem produção ainda encaminhada para fazer? Diga. Tem umas coisas assim. Eu acho que a pandemia também deu uma retardada nisso tudo, porque as pessoas não estão conseguindo se encontrar pessoalmente. Mas, por exemplo, o trabalho do Bruno Rafael, que é um artista de Fortaleza, do Ceará, que é inclusive um compositor de brasa dessa canção do meu disco, ele está lançando uma série de singles e eu estou coproduzindo com ele, né? Como a gente não está presente, eu não estou conseguindo assumir essa produção. Mas é como se fosse prestando uma assessoria, né, de produção musical para ele. Tem um outro artista também chamado Pedro Breculei, que eu também estou fazendo. Eu estou sempre me movimentando. Seu parceiro também, o Pedro, são parceiros seus, novos parceiros, né? Exatamente. O Pedro exatamente. E o Bruno Rafael. E aí, para a turma que está começando a produzir, aí que está nessa loucura, qual a dica que você dá? Assim? Porque esse momento é tão complicado. Você já tem uma trajetória, lançou, você mesmo contou, tinha preparado para o ano passado e acertou o momento de lançar agora o seu trabalho, Lumira. E as pessoas que estão começando, assim, se é possível dar alguma dica, as pessoas têm que esperar, o que você recomenda, se é que você, como um produtor musical, que você é com a tua experiência? Eu acho que, acima de tudo, profissionalmente e musicalmente, ouvir o máximo de referências possível, ouvir música, ouvir atento, ouvir os arranjos, ouvir mais de uma vez. Eu acho que a audição tem que ser algo muito exercitado para que você realmente se aproprie assim, dos arranjos e, enfim, entenda ali o lugar do baixo naquela música, entenda como é que aquela voz chegou naquele lugar. Enfim, você está atento à audição. E, pessoalmente, cara, eu acho que também tem que ter um lugar de generosidade com as suas próprias ideias, assim, de dar vazão mesmo, de ter coragem de dizer, não, mas eu quero por aqui, e investigar aquele caminho que você está suspeitando na cabeça. Você ter tempo e ser generoso com o seu próprio tempo, com o seu próprio aprendizado, né? Eu acho que a gente não tem muitas escolas assim profissionais, então eu acho que a escola da vida é a mais importante e eu acho que ela tem que ser vivida com generosidade mesmo, né? Com um tempo orgânico de você ouvir o som e de você também ser generoso consigo mesmo, com a tua história, com a tua criatividade. E aí, enfim, ir fazendo esse trabalho sensorial e tateando aos poucos aí o processo. Até chegar no estilo, né, que a pessoa busca. Exato. Né? Como que você conseguiu fazer, né? Isso que é bacana, chegar no seu som. Isso aí são poucos que conseguem com qualidade como você consegue. Isso é legal mesmo. Então, no finalzinho, vamos dar aquele abraço, tomar uma aguinha e aquele abraço virtual que a gente vai ouvir O Astro Contraria a Gravidade. Adorei o título, agora você vai explicar o que é isso, esse título maravilhoso, que vai ser a última que a gente vai ouvir. Conta aí. É uma canção que o nome já diz tudo. Eu estou falando do Sol, né? É o astro que contraria a gravidade. Ele nasce subindo, né? Contrariando esse movimento gravitacional aí. E é uma canção que fala sobre autoconhecimento. É uma canção importante para mim, porque eu gosto dela como espectador mesmo. Assim, quando eu compus, foi uma faixa que, por exemplo, quando eu pego o violão, é uma faixa corriqueira. Vira e mexe, eu estou tocando porque eu gosto dela. E principalmente porque ela fala de autoconhecimento, tem um verso que diz, perto da felicidade tem a calma, que é azul feito o céu de dentro. Então eu estou falando sobre esse lugar de ser generoso consigo mesmo, voltando até o que a gente falava agora há pouco, né? Ser generoso consigo mesmo e é isso. Na verdade, o EP para mim terminava na 5ª canção e essa 6ª canção é como se fosse um epílogo. É como se fosse uma historinha contada depois da história principal, né? Uma continuação, assim, um adendo, né? Um anexo, um epílogo mesmo. E aí é uma canção que... Você sabe que as canções têm personalidade, né, Colibri? Claro. Elas mesmas pedem os arranjos, elas mesmas, se você estiver atento, elas mesmas vão te contar o que elas querem. E eu procuro estar muito atento. E essa foi uma faixa que, para mim, desde o início, quando eu compus voz e violão, ela já me mostrou que o arranjo dela era esse, voz e violão mesmo. Então é uma faixa que é voz e violão, mas eu chamei o Vitor Colares, que é um grande guitarrista de Fortaleza do Ceará. Ele é um guitarrista, enfim, maravilhoso mesmo, da escola do Fernando Catatal, do Cidadão Estigado. É um cara que toca numa banda chamada Fóssil. Então ele tem um trabalho meio cinematográfico com a guitarra. Então assim, ele traz
noise, ele traz outros sons de guitarra, ambientações, ele tem uma guitarra mais ambiental, enfim. E é um cara que eu trouxe porque eu queria que ele trouxesse alguns efeitos mesmo, assim, né? E ele contextualizasse a música, né? Então eu estou tocando voz e violão e ele atravessa a música com alguns efeitos, assim. Ele vai meio que atravessando a faixa, assim. E o resultado ficou maravilhoso. Ele é um guitarrista incrível e eu adorei terminar essa faixa, esse EP com essa faixa, porque é isso. O astro contraria a gravidade. Então é como se o EP ele fosse voar, fosse dar um rolê no espaço sideral. Então, trata-se de um EP conceitual também, Carlos Saulo Duarte, certo? Totalmente, meu amigo. Totalmente conceitual, realmente. Então, estamos terminando aqui essa conversa do Lumina. Lumina, fala direito aqui, né? Lumina é o novo EP do Saulo Duarte. Mandar um abraço virtual para você. Olha aqui, faz aquele abraço virtual. Você está aí na Bahia, energizando para depois vir fazer um show aqui em São Paulo e vir tocar aqui na rádio ao vivo para a gente depois da pandemia. Falou? Falou, meu irmão. Sempre um prazer falar com você, viu, Colibri? Você é um cara que faz um trabalho fundamental para a gente. Obrigado. De ouvir as músicas com calma, de a gente ter uma conversa orgânica como foi. E eu te agradeço demais, meu parceiro. Você é Vida longa para seu programa. E para você também o seu trabalho. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Tamo junto. Um abraço, Tamo irmão. junto. Tchau. Tchau, tchau. Sete ondas que sopraram esse vento no cabelo que eu tanto quis tocar. Entre luas, entre linhas, o que sobra? Só as cores que a noite vem mostrar. Vai chover. Perto da felicidade tem a calma, azul feito o céu de dentro, onde o brilho da beleza não se apaga. Longe é um lugar que eu persigo. Viajei sozinho esperando a madrugada, andando pelas ruas da cidade. Mais uma luz no prédio se apaga. Contraria a gravidade. Já